Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem lhes fala é Sheila Dias e eu quero trazer hoje mais um vídeo polêmico, né? Eu quero deixar claro aqui que isso são coisas que eu vivi no meu deserto, o que eu orei muito ao Senhor, busquei muito através de jejum, pedindo sempre confirmação para Deus. E eu quero dizer a vocês, façam o mesmo. Antes de vocês, quando vocês tiverem que tomar uma decisão, antes de vocês ouvirem uma outra pessoa, ouça primeiro a voz do Senhor. Pergunte-lhe a Ele o que o Senhor tem para mim, o que eu tenho que fazer, qual é o certo a ser feito. Mas eu quero trazer para vocês o que o Senhor me ensinou a mim durante o meu deserto, do qual eu venho trazer as experiências para vocês. E além dos entendimentos que o Senhor me deu para mim, que foram realmente algo que me fizeram restaurar a minha vida, eu acompanhei muitas pessoas. Para quem não sabe, eu venho fazendo acompanhamentos de pessoas já há algum tempo, já há um pouco mais de um ano, né? Hoje é 16 de maio de 2022, há um pouco mais de um ano eu venho fazendo acompanhamento de pessoas. Antes disso, eu estava acompanhando apenas 2 pessoas, mas no começo do ano de 2021 eu comecei a acompanhar um volume maior de pessoas. Atualmente, eu acredito que eu já acompanhei pessoalmente mais de 70 pessoas, né? É um pouco mais, eu estou considerando 70 pessoas, porque aqui do meu histórico que eu tenho, 70 pessoas são pessoas que as vidas já foram restauradas, né? A vida pessoal delas foram restauradas, que esse é o intuito do deserto, restaurar a nossa vida, né? Porque pessoas restauradas restauram casamentos, né? E eu vou falar para vocês, eu vou colocar situações juntamente com a palavra de Deus, e vocês tomam uma decisão, o que vocês acham que é melhor para a vida de vocês, e consultem ao Senhor, peça ao Espírito Santo para falar ao coração de cada um de vocês, né? Eu conheço pessoas que entrou no deserto junto comigo, né? E até hoje a vida delas, o casamento que elas tinham, o marido, as situações só pioram, né? Só pioram. Não viram melhora nesse tempo, e elas olham para mim e falam assim: Sheila, que você é sorte, você tem sorte, porque teu marido assim, teu marido assado. Gente, o mesmo mal, o mesmo inimigo que entrou para destruir a minha casa, é o mesmo que entrou para destruir a casa delas, é o mesmo que entrou para destruir a tua casa. Então, ele não está dando mais sorte para um, menos sorte para outro, ele não está querendo destruir mais a um do que a outro. Eu ouvi outro dia uma pregação do pastor André Fernandes, recomendo para vocês, as palavras dele é muito edificante. Ele falou assim: parem de alimentar o inferno. Vocês estão dando carga, munição para o inferno atacar vocês. E quando eu ouvi isso, fez todo sentido quando eu penso, porque algumas pessoas nem sequer a restauração pessoal delas ainda não se deu, porque elas mesmas estão alimentando o inferno, dando carga, dando munição para o inferno vir contra elas, né? É forte, o que eu estou falando é muito forte, mas a gente tem que entender que nós não estamos na luta contra carne e sangue, nós estamos contra principados e potestades. É algo que veio realmente para te destruir, para tirar o seu chão, né? Então não veio brincar com você, o diabo não veio para brincar com você, ele veio para te destruir mesmo. Então, quanto mais munição eu der a ele, mais ele vai usar contra mim. E aí é onde eu falo para vocês, na minha opinião e na minha experiência de acompanhamento, inclusive, de muitas pessoas que eu tenho feito, se vocês me perguntarem para mim, Sheila, eu devo ter relações íntimas com o meu cônjuge no deserto? Eu vou dizer para vocês que não. Mas isso são aquilo que eu estou falando para vocês, desde a intimidade que eu tive com o Senhor, e o Senhor me deu essa revelação, funcionou para mim, eu saí do meu deserto pessoal e tenho visto mais de 70 pessoas hoje caminhando, e já acabou a dependência emocional pelo cônjuge, a pessoa está firme na fé, elas estão gratas pelo deserto. Gente, quando eu via isso em testemunho de restauração, eu falei assim: que loucura, essa pessoa não sofreu como eu sofri. Não, gente, quando você
realmente recebe a sua restauração pessoal, você fica muito grata ao Senhor, porque você entende que era uma correção necessária para a sua vida. Então, eu vou dizer para vocês agora, com base na palavra de Deus, o que o Senhor me deu entendimento sobre ter relações íntimas com o cônjuge estando no deserto, né? Vamos entender o princípio do casamento? Eu prefiro usar aliança, porque na palavra de Deus não fala sobre casamento, o Senhor fala que fez aliança, né? Com o casal. Lá em Gênesis, né? O Senhor fala o quê? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e formarão ambos uma só carne, os dois uma só carne, né? Esse é o princípio da aliança, né? Esse é o princípio. Duas pessoas têm que querer se unir. Então, amorzinho, vamos casar, né? Que é o que a gente diz hoje, vamos, né? Então a gente se une, os dois querem. Esse é o princípio da aliança. Primeiro eu tenho que querer, deixará o homem pai e mãe, né? Quando o Senhor está falando o homem, né? Os dois vamos deixar pai e mãe e vamos nos unir, nós queremos nos unir. Aí Jesus lá diz para os fariseus, né? Foi Deus testemunha da vossa aliança, né? Da aliança do homem com a mulher, né? Então, ou seja, ali Deus confirmando, Jesus confirmando que Deus foi testemunha dessa aliança. Aí, a partir do momento em que eu sou repudiada, e o meu marido já foi embora de casa, me abandonou, tá com outra mulher, ele já me deixou, né? Ele me repudiou, ele me deixou. Então, houve uma ruptura dessa aliança, não houve o cancelamento da aliança, porque a palavra de Deus deixa claro que a aliança só é cancelada através da morte, né? Mas houve uma ruptura dessa aliança, né? O casal se separou, então ali entrou naquilo que o Senhor diz o divórcio. O divórcio não é aquele papel que a gente assina no cartório. O divórcio para Deus é o repúdio, é o afastamento do casal quando seu marido ou sua esposa adulterou e está com outra pessoa. Esse é o divórcio para Deus, né? E Deus odeia o divórcio. Deus odeia é isso, e não a assinatura do papel no cartório. A assinatura do papel do cartório é só mais uma formalidade civil, né? Então, o que significa isso? Seu marido já não quer mais estar com você, ou seja, ele não está formando mais uma aliança, uma carne com você, né? Aí eu acredito que entra a palavra lá em 1 Coríntios 7:15, que diz assim: mas se o marido ou a mulher que não forem cristão estiverem realmente decididos a se separar-se, pois que o faça. Em caso desses, o marido ou a mulher cristão não deve insistir para que o outro fique, porque Deus quer que vivamos em paz. Algumas traduções falam dessa maneira. Outras traduções você vai encontrar, né? Mas se o marido ou a mulher descrente quer fazer, quer se separar, né? Então que o faça, e o cônjuge cristão está desobrigado das leis do casamento. Quando eu entendo desobrigado das leis, não é bem as leis do casamento, está desobrigado deste, né? A palavra de Deus diz, ou seja, do marido, da mulher que não é cristão. Meu marido ia à igreja, ele é cristão. Gente, cristão é aquele que serve a Deus. A partir do momento que eu não sirvo a Deus, eu não sou cristã, né? Então, eu já sou considerada que eu não sou cristã. Quando eu deixei de cumprir os mandamentos do Senhor, significa que eu não sou cristão, porque a palavra cristão não é esse cotidiano que a gente ouve falar por aí, é servir realmente a Deus como convém. Então, a partir do momento que essa pessoa está violando as leis de Deus, já é um descrente, né? Ela não é um crente, ela é um descrente, né? Então, essa palavra de 1 Coríntios 7 vai de encontro quando diz que está desobrigado da servidão, lembrei a palavra certa, desobrigado da servidão, né? Vai muito de encontro à palavra de Oséias. Para quem não sabe, o livro de Oséias, os primeiros capítulos, é sobre a aliança do casamento, é sobre a restauração de Deus com o seu povo, com Israel, né? Então Deus usa o casamento de Oséias, onde ele diz: Oséias, vai e paga o preço por Gomer, sua mulher, e eu vou trazê-la para casa, eu vou restaurar o casamento de vocês. E depois que Deus faz toda a obra na vida de Gomer, que Oséias paga o preço e Deus faz toda a obra na vida de Gomer, a gente pode ver lá no capítulo 3,
que Deus dá instrução ainda para Oséias, né? Qual é a instrução para Oséias, gente? Oséias é o que ficou para lutar, o que ouviu a voz do Senhor e obedeceu, o que ficou para lutar. Então, Oséias, no meu caso, era eu, a Sheila, né? Então, qual a instrução que Deus deu a Oséias, né? Lá no versículo 3, a instrução que o Oséias recebeu, 3:3, tá, gente? Diz assim, e lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Quando a gente faz um estudo bíblico, né? Eu tenho estudado muito a Bíblia na parte teológica. Essa instrução aqui de Deus para Oséias é o seguinte, né? Os teólogos ensinam que Deus pediu o tempo igual dava lá em Deuteronômio, que era o tempo da purificação. Esse tempo da purificação era 7 dias. A gente tem que pensar qual o tempo que Oséias vivia. E no tempo que Oséias vivia, regia as leis determinadas, né, por Deus, e ainda hoje, gente, a gente tem que entender que Jesus não veio para mudar a lei, Jesus veio para fazer se cumprir a lei, e ele deixa muito claro isso lá em Mateus, né? Então, assim, naquele tempo a instrução qual era, né? Quando havia esses casos, passar o tempo da purificação. O tempo da purificação da mulher é 1 semana, né? Então, quando o Senhor restaurou o casamento de Oséias, ele pediu para a mulher, para Gomer, passar pelo tempo da purificação, né? Era necessário se purificar. Purificar tanto para ter esse encontro com Deus, porque primeiro a pessoa tem um encontro com Deus, e depois ela vai ter com seu marido, né? Então, assim, seguindo esses princípios, está claro que Deus está mostrando aqui que a gente precisa se purificar, que a gente precisa esperar, que não é de qualquer maneira. Vamos para a palavra de Deus, onde Deus deixa claro essas coisas? Vamos falar aqui, ó, em Malaquias 2:15. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, e lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Presta atenção aqui no que a palavra de Deus diz, que o corpo e o espírito é um só e lhes pertence. Agora, vamos aqui entender algo mais profundo ainda, e olha o perigo de tudo isso, né? Tem uma palavra aqui que diz, vou encontrar aqui para vocês só um momentinho, onde diz assim, aqui encontrei, 1 Coríntios 6:15-17, diz assim, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? É uma pergunta, tá, gente? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? É uma pergunta. De maneira nenhuma. Agora é uma exclamação, tá? Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? É uma pergunta isso, gente. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, gente, se vocês perceberem, lá no anterior que eu li para vocês de Malaquias, dizia que nós somos um corpo e um espírito, Malaquias 2:15. Quando Jesus já fala em 1 Coríntios, Paulo, desculpa, fala lá em 1 Coríntios, já fala que a gente tem que tomar cuidado para não se unir a uma prostituta, porque vai formar um só corpo com ela. Então, se forma um só corpo com ela, forma também um só espírito com ela. E ali o que eles estão vivendo é um espírito do quê? De prostituição, de impureza sexual. Agora, olham aqui
o que o Senhor diz que nós precisamos temer. A vontade de Deus é que sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Está em 1 Tessalonicenses 4. Aí eu digo para vocês, Deus compara quem não domina os desejos da paixão desenfreados com quem? Com os pagãos, que desconhecem a Deus. Agora você, que é uma mulher, um homem de Deus, vocês querem controlar os desejos de vocês e continuar firme, crendo que o Senhor requer santificação? Ou vocês vão tomar assim, ah, não, mas é meu marido, eu casei com ele, não importa que ele está lá com a M, como eu vejo em muitos canais dizendo, ele é teu marido, você pode ter relação sexual com ele. Qual é o princípio do casamento para Deus? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. A partir do momento que ele se une a outra pessoa, ele fez o quê? Te repudiou. Então, ele se divorciou de você, segundo a palavra de Deus. E a partir desse momento que ele se divorciou de você, a própria palavra de Deus te dá respaldo dizendo que o quê? Que você está desobrigada das obrigações do seu marido. De qual obrigação Deus está falando, gente? Passar a roupa, lavar a roupa, de arrumar a cama para ele? Ele não mora mais na tua casa. Deus está dizendo das obrigações sexuais, que a Bíblia não deixa aqui claro, porque o Senhor não fala dessa maneira. Mas é das obrigações sexuais, então é uma instrução que Paulo está dando, né? E aí as pessoas tomam essa palavra, ah, não, é que Paulo está dizendo que a gente pode casar de novo, igual canais de restauração que agora a pessoa mudou de ideia, que já pode segunda aliança, então ela está falando que os outros canais todos são opressores. Gente, a gente precisa entender que o princípio do que nós estamos posicionados foi uma decisão que nós tomamos, porque a gente crê que o melhor que Deus designou para a gente é o melhor, porque ele, como pai, sabe o que é melhor para um filho. E se Deus está chamando a gente para isso, é porque ele quer nos salvar. Então, eu prefiro correr o risco, correr o tempo de esperar no Senhor e receber minha salvação do que ir viver o que eu acho, né? O que eu acredito que seja o certo, né? E perder minha salvação, porque aqui é passageiro, a gente vai viver alguns anos, mas lá é eternidade, vai ser eterno quando a gente for daqui. A gente vai viver eternamente. Então é melhor passar um tempo de aflição aqui do que passar a vida inteira lançado no fogo do inferno. Tem gente que crê que o inferno foi criado por Satanás, lá em Apocalipse diz que foi criado por Deus e que nós não, tá amarrado em nome de Jesus. E aquele que for lançado lá vai ser lançado junto com Satanás, porque Deus criou para lançar ele, mas ele está tratando de puxar muitas pessoas junto. Então, gente, isso daqui se chama posicionamento, postura diante de Deus. Sabe assim, eu amo o Senhor e para mim é importante hoje realmente me converter dos meus maus caminhos. Gente, eu falei aqui para vocês com relação ao que eu acredito que foi me dado através da palavra do Senhor. Agora eu vou dizer para vocês daquilo que eu tenho visto como experiência, principalmente através de outras pessoas. Pessoas que entraram no deserto comigo e que mantêm relações sexuais com o cônjuge, eu optei em não manter e conversei com meu marido por isso, né? Pessoas que optaram em ter, a vida delas é frustração atrás de frustrações. Eu ouço relatos assim, Sheila, ele me tratou como uma prostituta. Não, Sheila, para mim é muito humilhante isso. Um dia ele vem aqui, a gente faz o melhor do que a gente nunca fez na vida. Óbvio, esse homem está totalmente carnal e aprendeu outras coisas na rua, né? E depois ele vira e fala que não quer nada comigo, que isso foi um erro. Gente, primeiro de tudo, a humilhação. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores. Então, se está te acrescentando dores, é porque aí já dá para pensar um pouco se é ou não de Deus, né? Vamos combinar? Será que Deus quer pegar a menina dos olhos dele, a filha querida dele, e deixar que ela seja usada como uma prostituta? Será que é isso mesmo que o Senhor quer?
Esse é um ponto. O segundo ponto é mulheres que engravidaram, passaram dificuldades demais. Esse marido, tem casos de marido que não voltou para casa por causa da gravidez dela. Pior, tem casos de marido que a amante também estava grávida. O filho da esposa e o filho da amante têm diferença de meses, de 2 meses. Ela passou, a esposa, por muita humilhação, por muita privação por conta disso. Uma gravidez sozinha. Inclusive, outro dia me mandaram um testemunho de uma moça que ela passou, ela conta essa história, ela teve filho junto com a OM e o marido não passou a gestação dela com ela. Ela teve o casamento dela restaurado, mas ela passou toda a gestação dela sozinha, sem esse homem. O bebê dela nasceu, ela não tinha enxoval ainda. Esse é outro risco. Outros riscos, doenças, enfermidades, né? Pode acontecer. Eu tenho um caso de uma moça que vivia com infecção urinária, né? E sempre tomando remédio, ela mesma ia no médico lá, no clínico geral e dava medicamento para ela, para poder tratar essa infecção urinária, e quando ela foi no ginecologista, descobriu que ela estava com uma bactéria, o papiloma humano, sabe? E isso são de relações sexuais também, né? E esse é outro caso, né? E o outro fator também que eu vejo, né, e que deveria ser muito ao que pensar, é que se uma mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, se ela está disposta a aceitar tudo de qualquer jeito, né? Esse homem com outra mulher na rua e ela dormindo com ele, ou seja, se fazendo o papel de amante dele, qual o respeito que esse homem vai ter por ela, né? Como que esse homem vai ver ela se ela está agindo como a amante agiu com ela agindo, fazendo a mesma coisa? Porque na cabeça dele, ele não é mais marido dela, ele não é mais o esposo dela. E essa mulher agindo e aceitando de qualquer maneira. Será que esse homem precisa mudar? Será que esse homem tem a consciência que ele vai precisar se esforçar para ter a família de volta? Será que essa esposa está dando oportunidade, soltando para que Deus possa agir na vida dele, que ele vá valorizar essa família? Né? Então, assim, é muitas coisas que a gente precisa realmente refletir se vale a pena, né? A minha vida, né? O meu casamento. E para terminar, eu quero deixar aqui para vocês a palavra de Hebreus 13:4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E aí eu deixo essa reflexão na vida de vocês e que Deus os abençoe grandemente, tá? E, gente, essa imagem aí dessa mulher nessa corda bamba é exatamente dessa maneira que eu vejo as pessoas que têm relações íntimas com o cônjuge no deserto. Elas estão se colocando numa corda bamba o tempo todo e o perigo de cair é grande. E essa mulher de salto reflete exatamente o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, que o perigo é bem maior do que a gente mesmo consegue imaginar, porque se ela subiu nessa corda de salto, ela não tinha noção que sem o salto já seria difícil, com o salto, então, ela nem imaginava onde ela estava se metendo. E eu vejo as pessoas sofrendo muito, muito, muito. Já aquelas que tomaram a decisão de não ter ou que se consertaram, tiveram as vidas restauradas. E você viver sem a dependência emocional, você passar realmente a viver com Cristo, em obediência, gente, não é uma noite de prazer que paga esse sentimento de você ver Deus provendo em sua vida, as coisas fluindo, a sua fé aumenta, a sua intimidade com o Senhor aumenta. Tem pessoas que dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. O que está cobrindo o teu coração a ponto de que sufoca a voz de Deus e você não é capaz de ouvir? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.